Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá a todos mais uma vez, muito feliz aqui pela primeira vez nesse ano de 2024, estarmos todos juntos para mais uma assistência espiritual aos animais, mais uma preleção, né? Vamos hoje falar sobre tentação e para isso, para que a gente possa primeiro refletir, pensar um pouquinho a respeito desse tema, vamos fazer uma preparação para que a gente possa se conectar melhor com a espiritualidade, com Deus, e assim absorvermos melhor também, sermos melhor intuídos, fazermos uma reflexão de qualidade. Então, para quem quiser e ficar à vontade, pode fechar os seus olhos. O importante é que a gente consiga fazer uma reflexão, uma introspecção, ok? Então, vamos todos nos sentindo acolhidos e agraciados pelo alto, sentindo a proximidade dos anjos da guarda, dos mentores amigos, dos mentores dos nossos pets também, porque eles também os têm. E vamos todos unindo os nossos corações, as nossas mentes, e vamos em agradecimento a todas as bênçãos que recebemos, caminhando em direção primeiro à nossa Mãe Maria, Mãe de Jesus, ela que envolve o nosso coração na paz, na serenidade, na amorosidade, ela que nos auxilia a que possamos envolver em mais amor, num amor muito melhor, vamos dizer assim, né? Um amor mais pleno, o nosso próximo, que também é o nosso próximo, o nosso pet, aquele que nos acompanha também a nossa jornada evolutiva e nós acompanhamos a dele. É com ela que nós aprendemos a colocar amorosidade nas nossas atitudes, no nosso coração. E também pedimos que ela nos ajude a elevarmos ainda mais a nossa sintonia, para que dessa forma consigamos chegar a Jesus, nosso Mestre, que envolve a todos nós no seu amor, na sua luz, nos trazendo a paz interior. Nós agradecemos ao nosso Mestre por seus ensinamentos, por seu exemplo, que possamos estar atentos, que possamos estar abertos às suas palavras, que possamos entender cada vez mais os ensinamentos que veio trazer há tanto tempo já a nós. Esse é um desses momentos também que possamos aproveitá-lo. E através de Jesus chegamos ao nosso Pai amado, nosso Criador, e agradecidos ao Pai por todas as bênçãos dadas a nós, pela nossa vida também. Nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra e no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, na medida em que perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos começar a falar sobre tentação. Tem um livro que se chama Fonte Viva, né? E tem uma mensagem no Fonte Viva, ó, Fonte Viva, a capinha dele, né? Tem uma mensagem nesse livro que se chama assim: Vigiemos e oremos. É a mensagem número 110 do livro Fonte Viva. Foi Emmanuel, né? O Espírito Emmanuel que ditou para o Chico Xavier, né? A gente vai falar um bocado desse livro também, né? Que são algumas considerações que Emmanuel deixou para que a gente possa ser orientado aí nessa reflexão também, tá bom? Então, para começar, né? Poxa vida, falar de tentação, a gente sempre lembra das palavras de Jesus, não é isso? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, para a gente começar a falar de tentação, a gente já lembra, né, da primeira parte, vigiar e orar. E a gente já ouve isso tantas vezes, né? O pessoal sempre fala para a gente, é de praxe, sempre fala vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar. Né? Vigiar quer dizer, então, que vigiar e orar é bom. Orar sempre é bom, né? Mas o que isso tem a ver, então, com tentação? Mas, então, primeiro, vamos pensar no que é tentação. Vamos tentar entender primeiro o que é isso. Né? Tentação, às vezes a gente fala assim, porque fulano me tenta, ou aquela situação me tenta, ou o diabo me tenta, demônio me tenta, né? Não tem essas coisas que às vezes a gente ouve os outros falar, ou a gente mesmo fala, que alguma coisa está tentando a gente, está tentando o outro, está tentando alguém. Só que se a gente parar para pensar, e essa reflexão de hoje, não são as coisas de fora que tentam os outros. Aí você para e pensa, né? Mas será que não? Né? E se de repente a gente coloca aí como um exemplo um bolo de chocolate, né? Aí a pessoa, nossa, olha um bolo de chocolate, fica maravilhoso, um brigadeiro, fica maravilhado com aquilo, meu Deus, mas não pode comer tanto, né? Não deveria comer tanto, mas vai lá, pega um, pega dois, pega três, e aquela tentação, enquanto aquela bandeja não acaba, aquela tentação continua ali, né? Te tentando aquele que ama aquilo, ou o bolo, o chocolate, o brigadeiro, enfim, né? E aí a gente para e pensa, mas como assim não é uma outra coisa que tenta? Então eu dei esse exemplo porque eu não sou tentada por brigadeiro nem por chocolate, mas meu marido é. A gente pode ser tentado por variadas coisas. No nosso caso, deste exemplo, eu não sou tentado pelo chocolate, nem pelo brigadeiro, nem pelo bolo de chocolate, mas meu marido é. Né? O que a gente pode ver aqui? Nem todos são tentados pelas mesmas coisas. Então, exemplo 2. Né? Uma pessoa que não pode passar na frente de uma loja de sapato ou uma loja de bolsa, tem que comprar ou fica louco para comprar, não vê a hora de comprar e fica acumulando, comprando, como se fosse uma compulsão. Não é? Ou mesmo que não se verifique até uma compulsão nesse sentido, mas não se aguenta, precisa estar comprando mais uma unidade daquilo. Né? É uma compulsão ou é uma tentação pela compra, né? Sabe aquela coisa de, puxa vida, aquela tentação de adquirir, de comprar, de ter, né? Mesmo sem precisar. Muitas vezes não é nem uma questão de precisar. Não está precisando, mas precisa ter. Sente que, acha que tem que ter. Né? Outro tipo de tentação é aquele que fuma. O cigarro é uma tentação para aquele que fuma. Só que para aquele que não fuma, cigarro não é uma tentação. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Né? É que isso é individual. Então, nós somos tentados por determinadas questões. E aí nós vamos pegar lá o Fonte Viva, naquele tema, naquela mensagem, o Vigiemos e Oremos, e aí eu vou ler para vocês uma frase dele, né? Um parágrafo. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Tá vendo?
do fundo sombrio de nossa individualidade. Cada um tem um problema, uma questão a ser trabalhada. Então é individual. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Isso quer dizer o quê? Não é o diabo, nem o demônio, nem o obsessor, e nem o bolo de chocolate que te tenta. É aquela coisa que vem de dentro, aquela necessidade que a gente acha que a gente tem que vir de dentro, né? É a nossa tendência que faz com que a tentação ocorra. Isso então quer dizer que todos nós temos, porque todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, ninguém aqui é perfeito, porque perfeito aqui na Terra só foi Jesus. Então todo o resto, exceto Jesus, tem alguma coisa que te tenta, né? Que é uma tentação, que é um desafio, tá certo? Bom, então quer dizer que a culpa não é nem do sapato, não é nem do bolo de chocolate, não é isso? É uma coisa que vem de dentro, né? E também é uma que eu acabei de falar também, que é uma tendência, né? Que, ou se vem de dentro, é uma tendência individual, foi o que também Emmanuel colocou, né? Então, a gente pode usar como exemplo outra coisa. Não é só a comida que provoca gula, não é só o cigarro para quem é fumante, ou o álcool para quem bebe bebida alcoólica, né? Ou a compra, compulsividade para compra. Não é só isso, né? Então, por exemplo, vamos dar outro exemplo. A gente também pode ser tentado a fugir toda vez que fica diante de um desafio. Alguns têm uma tendência a fugir, a fuga, frente a um desafio, ou por medo, enfim, né? Por variados motivos, aquela tendência, não vou conseguir ficar e enfrentar. Isso também é uma tendência, né? E o que é a tentação aí? Tentação é a fuga, eu vou desistir, né? Tentar fugir mesmo, a tentação é fugir, tá? E o que é o contrário disso? Resistir à tentação. É resistir à tentação de fugir, que é persistir. Então, tá vendo como existem muitas questões que do nosso dia a dia que a gente pode fazer uma ligação com esse processo da tentação. Por quê? Porque em muitos momentos do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso cotidiano, a gente dá de frente com um problema, com uma dificuldade que às vezes não é tão difícil assim de transpor. Né? Sabe aquela coisa, eu quero procrastinar, mas consigo ir à frente. Mas às vezes é uma coisa muito dura, muito difícil, porque é muito arraigada. Sabe aquele lodo lá que está embaixo do lago que Emmanuel falou? Então, existem variados níveis disso, de desafio. Não é? Então vamos voltar ali na mensagem do Emmanuel, viemos e oremos, outro parágrafo. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Olha só, um monte de coisa. Sugestões de inferioridade, que é aquilo que nos tenta. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Olha aí outro exemplo. Então não é só uma questão de gula, né, de chocolate ou de qualquer outra coisa, tá? A gente está falando agora de dificuldades de relacionamento. Então, é uma coisa, uma tendência, uma coisa que vem arraigada de uma dificuldade interior, e é uma tendência nossa, que qualquer coisinha ela tá aquela vontade de agora eu vou pegar pelo pescoço, vou discutir, e agora eu quero ver. E a gente sai discutindo. Enfim, quando Jesus fala orai e vigiai para não cair em tentação, está falando sobre isso também. Para orar e vigiar, para a gente não cair naquela vontade louca de sair discutindo, quando a gente tem essa tendência, quando a gente tem essa coisa arraigada lá no fundo, que é nossa. Então, o problema é do parente? Não. Da mesma forma que o problema não é o bolo de chocolate. O problema é nosso.
né? Problemas são as nossas questões, a nossa dificuldade de resistir, neste caso aqui, à luta e à discórdia, que muita gente tem, que muitos de nós temos em alguns momentos, em alguns locais, e com algumas pessoas temos mais e outros temos menos, não é isso? Todo mundo é assim, não é? Enfim. E aí, a gente pensa então, ser tentado então é ruim? Na verdade, não, porque é normal. Ser tentado é normal no processo, na vida, é normal. Isso vai acontecer, porque algumas dificuldades e alguns desafios, elas sempre vão acontecer no nosso caminho e tem que acontecer para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender e a gente possa se superar. Então não é ruim, é bom e é normal. É normal, né? Toda vez que a gente percebe que tem alguma coisa difícil de transpor uma barreira, o que está acontecendo aí? É um indicativo. Nossa, fala assim, é aqui. Tô com dificuldade de resolver essa questão, tô com dificuldade de lidar com determinadas questões, e com isso aqui em especial, então o que está acontecendo? É aqui mesmo que eu tenho que focar o meu esforço. É aqui mesmo que a gente tem que focar. Não é? Assim, o problema está aqui. No outro que briga comigo? Não. Em mim que briga com ele. Não é? Ou em mim, em nós, que procrastinamos. Ou em nós que fugimos, ou em nós que nos vitimamos. A gente se lamenta o tempo inteiro porque, coitado de mim, né? É fácil fazer isso, né? É tão comum, né? E aí, o que a gente entende então agora com relação às tentações? Que elas são normais, que elas acontecem porque a gente tem questões para resolver e que quanto mais elas acontecerem, significa que de fato nós temos problemas nesse ponto e que bom que Deus está nos dando oportunidade para treinar, né? Para treinar, é oportunidade de treino quando acontecem esses movimentos em que a gente vai precisar orar e vigiar para não cair numa determinada tentação, a gente está ganhando uma oportunidade, Deus nos deu por misericórdia, porque nos ama, uma oportunidade de treinamento para ganhar músculo. A gente só fica forte se treinar, não é isso? Só ganha músculo se treinar o músculo, né? E é isso que Deus faz. Quando a gente pede para Deus, Deus, dá-me paciência, o que ele vai dar? A oportunidade para a gente treinar a paciência, alguma coisa que vai tirar a paciência da gente. Até a gente descobrir que a paciência está melhor, está mais trabalhada, que a gente não está se desesperando tanto, não está se incomodando tanto e não está doendo tanto. Só que para que isso aconteça, a gente tem que ficar treinando. Então, essas oportunidades que aparecem aí para que possamos vigiar e orar, elas não são ruins. Na verdade, elas são necessidades. Né? É bom pensar assim, é bom. E aí vamos voltar lá também para a mensagem de novo de Emmanuel, vigiemos e oremos, né? A última parte que eu vou ler. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. É o que eu acabei de falar, né? Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Então é normal, e é necessário. É ruim, mas enfim, é ruim porque a gente ainda não aprendeu. Só é ruim porque a gente não aprendeu, porque se a gente tivesse aprendido não seria mais tão ruim. Entraria para um lado, sair pelo outro, tá tudo bem. Por quê? Porque a gente nem ligou, né? Só que na nossa caminhada agora, ainda é uma coisa que incomoda. E aquela coisa, se incomoda, é lá que tem que focar, não é isso? Muito bem. Então, para não cair em tentação, a gente tem que fazer o que mesmo que Jesus falou? Orai e vigiai. Só vigia, imagina um vigia, né? O vigia só vigia se ele estiver atento. Se ele estiver desperto, porque se estiver dormindo, ele não vigia, né? E se ele estiver desatento, também não está vigiando. E ele tem que estar consciente, porque se estiver inconsciente, ele também não está vigiando. Então, o que a gente precisa fazer, né? No vigiar? Estar atento, desperto e consciente. Estar consciente das nossas próprias limitações e dificuldades não é simples. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira sem nem desconfiar que tem algum problema em tal questão, em alguma questão, e está jogando culpa no outro, pondo a culpa no outro. Por quê? A culpa é do bolo de chocolate, não é minha, que não resisto ao bolo de chocolate. Entende?
A culpa é do meu familiar, que me tira do sério, não eu que saio do meu prumo. Enfim. Essa é a questão do vigiar. Estar atento, estar desperto, estar consciente. E a outra questão do orar e vigiar é o orar. Né? Então, para que a gente ora? Não é uma preleção falando sobre oração, mas enfim, a gente pode estar colocando duas questões aqui. A gente ora para pedir fortalecimento, para a gente se fortalecer, pedir ao Pai força, né? Ligação e força. Por que a gente pede fortalecimento? Para não cair na tentação. É o antes de cair na tentação. Não me deixe cair na tentação. Né? Orar para fortalecer, para não cair. Só que às vezes a gente cai, muitas vezes a gente cai, porque a gente ainda está treinando. É treino, não é? Treino. Quando a criança começa a andar, ela cai. E é normal. Você começa a andar de bicicleta, você cai. Normal também. Então, às vezes a gente cai. E a gente ora também para quê? Para amparar quando a gente cai. Né? É fortalecer para não cair e amparar quando cai. Sabe assim, curar o dodói. Né? Enfim. E linkando aí, criando uma ligação com a nossa assistência aos animais, vamos pensar no seguinte: cachorro, os cães, na verdade todos os animais, né? O adestrador do meu cachorro falou que todos os animais são adestrados. Mas vamos falar do cão, vamos falar do cachorro. Para um cachorro, um osso pode ser uma tentação, como a comida em si pode ser uma tentação. Só que a gente já viu, tem experiência assim, nos nossos próprios cães, ou se a gente não tem experiência com os nossos próprios cães, a gente já viu na internet, já viu vídeo por aí, daquele cãozinho que foi treinado, que foi adestrado, para assim, você dá um prato de comida ou dá um osso, mas ele só vai comer aquilo se a pessoa der o comando. Assim, agora pode, agora vai. E aí ele tá lá bonitinho, quietinho, sentadinho, e só vai na comida, só vai no osso, quando a pessoa diz que pode. E o que é isso? É adestramento. E se os nossos animais conseguem aprender, conseguem se adestrar, ser adestrados, conseguem resistir a uma tentação, por que nós não conseguiríamos? Se afinal de contas, esse resistir à tentação é resistir a um impulso instintivo, mas não é verdade? O cachorro e a comida é resistir a um impulso instintivo com treino. Treino, foco, dedicação, persistência, constância. Então, é isso que Jesus passou também para nós. Mostrar para nós que há a possibilidade, há a necessidade, há a possibilidade, nós conseguimos, só que dependemos de uma coisa importante nesse orar e vigiar: esforço. Né? E constância. Caiu, porque é normal cair, a gente vai cair, nós vamos cair. É normal, nós vamos cair. Nós vamos levantar também. Né? Constância também é isso. Caiu, levantou. Caiu, levantou. Caiu, levantou. E toda vez que a gente levantar, a gente levanta mais forte. Tá bom? Então, vamos encerrando essa preleção de hoje, essa assistência espiritual de hoje. Vamos agradecendo imensamente a toda a espiritualidade, agradecendo ao nosso Pai amado pelas oportunidades de todos os momentos, de toda uma vida, de todas as vidas, pelas bênçãos que recebemos, mesmo quando achamos que não recebemos, estamos recebendo, pelo amparo, por todas as vezes que caímos, pelo fortalecimento que sempre nos dão, pelo acolhimento e fortalecimento, para que não venhamos a cair. Vamos juntando todo o amor que temos nos nossos corações, vibrando com muita intensidade, a todos aqueles que passam agora pelas nossas mentes, necessitados de um auxílio, de um fortalecimento também,
né, de vibrações, vibrações de amor, de paz, de serenidade, de harmonia nos corações. Vamos vibrando também a todos os nossos pets amados. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos conhecidos, familiares, encarnados, desencarnados, enfim. Vibremos também por nós mesmos, para que possamos sempre estar prontos para orar e vigiar. Então, nós dizemos: Pai, seja feita a tua vontade. Graças a Deus.